Seja muito bem-vinda a essa nossa primeira aula de 2026 aqui no Instagram Valesca D'Angelo Oficial. Talvez você me conheça de outros lugares, mas antes dos julgamentos, eu sou uma profissional da área da saúde há quase 30 anos e desde 2023 eu retomei as minhas atividades na área da saúde. Primeiramente para me cuidar e depois que eu me cuidei e entendi como é que estava funcionando o meu corpo, eu decidi compartilhar com você, tá bom? Hoje o nosso tema é como perder cintura, como perder barriga, comendo bem. E isso é muito possível. Bom, antes da gente começar, eu quero dar as boas-vindas para você, desejar para você assim um ano incrível. Que Deus abençoe a sua vida, que você consiga recuperar a sua saúde física e emocional, porque isso depende muito do que você está fazendo no seu dia a dia, do que você está comendo e das atividades que você está fazendo. E eu vou provar isso para você, tá? Sejam muito bem-vindas. Quem já me conhece, tá? E já é minha aluna lá da Divino Arranjo, escreve aqui hashtag aluna Divino Arranjo. Se você é uma visitante, escreve que você é visita. E só para contextualizar, Divino Arranjo é um outro negócio que eu tenho, que tem a ver com empreendedorismo para mulheres, tá? Mas aqui a gente vai falar de saúde feminina. Combinado? Peraí que tem um cabelo grudado na minha boca, sabe? Cabelo que gruda. Sejam todas bem-vindas. Olha lá, as alunas já chegando. Ah, eu tenho uma aluna do Protocolo 50 Mais Linda daqui também. Se você é minha aluna do Protocolo 50 Mais Linda, é só colocar a hashtag 50 Mais Linda aqui que eu já sei que você é minha aluna, tá? Sejam muito bem-vindas. Antes da gente começar, eu quero fazer algumas perguntas só para entender se a gente está alinhada, tá bom? Coloca aqui para mim qual é a sua idade. Olha as alunas dos 50 Mais Lindas aqui, tá? Se você é aluna Divino Arranjo, você põe que você é aluna Divino Arranjo. Se você é aluna 50 Mais Linda, você põe que é 50 Mais Linda. E se você é visitante, põe só que você é visitante, tá? Mas escreve aqui quantos anos você tem, só para eu entender se eu tô falando com as pessoas certas. Ó, 56, 62, 53, 56, 62, 57, 50... Ixi, tudo ali, ó, tudo ali. Tudo que... Esse assunto interessa para vocês, hein? Visitantes, ó, 48, 51, 60, vai, manda mais. 43, 55, 64, 48. Perfeito. Bom, só para eu entender, estamos falando com as pessoas certas, tá? Porque o assunto aqui é para mulheres de 40 para cima, tá? De 40 a 70 anos, vamos colocar assim. Eu gosto muito de trabalhar com 40 a 65, né? Não que mais não dê para trabalhar, dá também. Mas precisa de uma atenção um pouquinho melhor, tá? Que bom. Ó, 36 anos é uma idade que, se você entender o que a gente vai falar aqui, você não vai sofrer as sequelas, tá? Quando você chegar lá depois dos 40. Então, se você estiver aqui e prestar atenção e entender, você vai poder melhorar muito a sua vida. E quando você chegar lá perto dos 40 anos, na perimenopausa, você não vai sofrer os sintomas fortes e extremamente limitantes que as mulheres geralmente têm por falta do conhecimento, tá bom? Que bom. Então o público tá certinho. Agora, eu quero... A última pergunta, prometo. Agora, eu quero saber de você, quem aqui não tá acima do peso, não. Porque eu sei que tem gente que não tá acima do peso também, tá? Eu sei que as pessoas que estão acima do peso estão preocupadas, mas existem as pessoas que estão no peso ou até abaixo do peso e estão tranquilas. E não deveriam estar tranquilas, porque ser magro ou magra não é sinônimo de ter saúde. Eu sou a prova viva disso, tá? Eu quero saber de você aqui, ó, como é que tá a sua cintura?
independente se você é magra ou não. Como é que tá a sua cintura? Você tá com a cinturinha de ovo ou você tá com a cinturinha de pilão? Como é que tá a sua cintura? Como é que tá a sua circunferência abdominal? A sua barriga mesmo. Ela você tá assim, ó, fininha, ou sua barriguinha tá estufada, ou você já tem até um barrigão. Como é que tá aí? Cinturinha de pilão ou cinturinha de ovo? Como é que você tá aí? Responde aqui pra mim. Ovo ou pilão? Responde aqui. Como é que tá a sua cintura? Tá de ovo ou tá de pilão? Olha lá. Ovo, ovo, ovo. A minha já teve de ovo também. Eu vou falar pra você que a minha não é de pilão ainda. Talvez nem nunca seja. Talvez nem nunca seja. Mas eu já não tô mais na cinturinha de ovo. Mas já estive. Mesmo magra. Mesmo magra. Ó, a amiga que tá média, tá que nem eu, tá? Então, se você tá média, o objetivo é ir em busca da cintura de pilão e eu não tô falando de estética. Eu vou mostrar pra você aqui, tá? As amigas de lipedema, a gente vai ter uma aula só sobre lipedema, tá? Mas isso que eu vou falar aqui pra vocês, pra quem tem lipedema, serve demais, tá? Pochete abaixo do umbigo é ovo. Tá? Meio termo deve estar em busca da cintura mais fina. E eu vou mostrar pra você, tá? Botijão de gás. Perfeito, ó. O que a gente vai falar aqui hoje vai ser papo rápido. Vai te ajudar a entender por que você tá com essa cinturinha de ovo e o porquê que você deve trabalhar para ter uma cintura mais fina. Não tem a ver com nada nada miraculoso. O que eu vou falar para você não é o segredo absoluto, não é a grande sacada, é fisiologia. É fisiologia. É algo que, se você fizer, o seu corpo vai reagir a seu favor. E é isso que você precisa entender. Eu queria encorajar vocês a deixarem de lado esse monte de groselha que o povo fala para poder vender para vocês. Dietas malucas, medicações malucas, caríssimas e com efeitos rebotes e colaterais extremamente violentos e deletérios para a sua saúde. Comprimidos. Eu queria que você entendesse que você não ganhou essa barriga de um dia para o outro. Então não faz sentido você querer arrancá-la daí de um dia para o outro, porque ela não sai assim. Mas o importante é você entender como é que ela chegou aí, como é que você elimina isso através, né, da sua rotina diária, sem precisar se envolver com grandes recursos, sem tomar drogas, né? Quando eu digo drogas, eu tô falando de medicações, porque a medicação é uma droga, sem ter efeitos colaterais, sem prejudicar ainda mais a sua saúde, sem gastar o que você não tem, sem ficar em depressão, sem ficar infeliz e pior, depois de ter feito todo esse combo de doideira, ter o efeito rebote de engordar 2 vezes mais. Porque é isso que acontece. Tá bom? Vamos começar? Vamos? Você tá pronta para começar? Você tá pronta para começar aqui, ó? Escreve. Vamos combinar que toda vez que eu perguntar, você responde. Eu preciso que você preste atenção. Porque o que eu vou te falar aqui vai mudar aí a sua cabeça, tá? Não precisa querer fazer tudo. A gente vai fazendo aos poucos. E toda quarta-feira, às 9h28, eu vou te dar mais um passo. Mais um passo. Tá? Por quê? Porque você não ganhou tudo isso de um dia para o outro. Então não queira perder isso de um dia para o outro, porque você não vai conseguir. Você só vai ficar frustrada. Tá bom? Tá pronta? Vamos começar.
Seja bem-vinda a mais uma aula aqui do Valesca D'Angelo Oficial, onde eu vou falar para você acerca de como perder barriga, como perder cintura comendo bem. Eu sou a Valesca D'Angelo, eu sou fisioterapeuta há mais de 30 anos e sou pós-graduada em nutrição integrativa. E vou te ajudar a sair desse limbo de tentar perder gordura abdominal, fazendo aí dietas malucas, mirabolantes, tomando aí picadinhas e tudo isso que, além de roubar teu tempo, teu dinheiro, te gera muito efeito rebote, muito efeito colateral, é cansativo e não é sustentável. Então eu vou te mostrar aqui como é que você pode, de forma natural, perder circunferência abdominal, perder barriga, perder, né, aquele volume que você tem, de forma natural e gradativa. E isso vai melhorar muito a sua saúde como um todo. Bom, para quem não sabe, eu já trabalho com mulheres na menopausa há mais ou menos 3 anos, tá? Então, desde 2023. E o que eu percebi, né, não só na minha vida, porque foi por isso que eu voltei a trabalhar na área da saúde, mas o que eu percebi não só na minha vida, no meu corpo, como também nos estudos, nos maiores estudos atuais que tem hoje em dia. Eu percebi que a mulher, depois dos 40 anos, e quando eu digo eu percebi, isso está na literatura atualizada, tá? A mulher, depois dos 40 anos, ela tem uma tendência a acumular gordura abdominal. Ponto final. Não importa se você está acima do peso antes dos 40 ou se você é muito magra, essa gordura abdominal ela vai aparecer ou ela vai aumentar. E isso é por conta das alterações hormonais da perimenopausa que vão se intensificando conforme a mulher vai chegando mais perto da menopausa, e a tendência natural de uma mulher que está envelhecendo é ganhar cada vez mais gordura, principalmente abdominal, e perder massa muscular, principalmente na região de pernas e glúteo. Ela vai perder massa muscular geral, mas o lugar onde mais vai afetar é glúteo e perna. E um outro momento a gente vai entrar nesse assunto, mas quando uma mulher começa a ganhar volume na barriga e perder massa de perna e bumbum, ela começa num processo inflamatório muito grande. E é por isso que os sintomas da perimenopausa e da menopausa começam a aumentar demais. Você pode perceber que quando você está ali perto dos 40, você tem ali um esquecimentozinho, você tem um cansaçozinho, você já tem alguns sinais que você acha que é por causa do seu dia a dia, por causa da sua correria, e você não presta atenção. Só que isso vai se intensificando e quando você entra de fato na menopausa, explode tudo. É memória, é libido, é falta de força, é dor no corpo, é formigamento nas mãos, é queda de cabelo, é a pele que resseca, é a gordura que aumenta muito. Então, aí entram as doenças, né? Pré-diabetes, pressão alta, doenças cardiovasculares, isso aí acontece com todas. E o que a gordura abdominal tem a ver com isso? A gordura abdominal tem tudo a ver com isso. Então presta atenção, você que está aí entre 40 e 65 anos, tá? É comum, acontece com todas, mas você pode minimizar e até perder essa gordura, melhorando muito a sua qualidade de vida. Por quê? Porque essa gordura abdominal, que mesmo que você nem coma muito, ela vai aparecer, ela tem um poder de inflamar todo o seu corpo. É uma inflamação crônica, lenta e bem baixinha.
Então você começa a sentir dores pelo corpo, você começa a sentir dores de cabeça, você começa a sentir dores articulares, coisinha que parece que não é nada, sabe assim? Você percebe que você, mesmo comendo pouco, mesmo comendo menos, mesmo mudando ali alguns hábitos, você já não consegue emagrecer como você emagrecia no passado. Você começa a perceber que naqueles exames de rotina que você faz, apareceu uma resistência à insulina que você nunca teve. Nunca teve. Ou já tá diabética, né? Então, quem tá com resistência insulínica já é pré-diabética. Já é pré-diabética. Daí, para você ir se tornar uma diabética, é um pulo. E aí o médico vai fazer o quê? Taca remédio em você, taca insulina. Tá certo? Não. Primeiro precisa corrigir o motivo de você estar tão inflamada assim, de o seu intestino ter desregulado, de você não estar conseguindo dormir direito, de você não estar conseguindo focar nos seus afazeres, seja domésticos, sejam pessoais, ou seja do seu trabalho. Tudo isso são inflamações crônicas que vão ali, te consumindo e você fica achando que são coisas separadas. Você começa a ficar triste, meio deprimida, você acha que você está em depressão, você fica muito cansada. E presta atenção, isso é um sinal de que você está muito inflamada. E o primeiro sinal de inflamação é a gordura abdominal. Porque ela é extremamente inflamatória. Quanto mais gordura abdominal você tem, mais inflamada você está. E como é que você perde essa gordura abdominal? A gente vai chegar lá, tá? Olha só, essa gordura abdominal, ela pode estar também no seu corpo todo se você já estiver obesa. Mas se você não estiver obesa, mas tem barriguinha ou barrigona, saiba que você está em vias de, se é que você já não está, com pressão alta, como eu disse, pré-diabéticas ou diabética, você já tem aí um quadro instalado de uma possível doença cardiovascular. Por isso, muitas mulheres na beira dos 50 anos acabam tendo o AVC, né, que é o derrame, acabam tendo infarto. Gente, tá tendo uma onda imensa de mulheres jovens, né? 50 anos é uma mulher jovem, infartando. A gordura abdominal, ela também é responsável por deflagrar vários casos de câncer. Então não fique achando que fulano teve câncer, não tem nada a ver com a gordura abdominal, tem tudo a ver. Porque ela também é responsável por deflagrar essas alterações das células, tá? E no meio de tudo isso, essa gordura ela vai aumentar todos os sintomas da sua menopausa ou da sua perimenopausa. Então você que tá aí com aquele calorão, você que tá aí com aquela dor de cabeça, você que a sua libido tá lá no chinelo, você que esquece tudo, você que tá irritada, você que tá com osteopenia, osteoporose. Então tudo isso são sinais e sintomas da menopausa. Se você tá com esses sinais e sintomas, zumbido no ouvido, secura no olho, secura na boca, secura na vagina, tudo isso são sinais de menopausa, que é a deficiência de hormônios como estradiol, progesterona, testosterona. Então, quando você tá barrigudinha, com gordura abdominal, com esteatose hepática, tá? Esteatose hepática é gordura abdominal, ok? Quando você tá assim, todos os sintomas da sua menopausa aumentam muito. E você tende a ficar muito mais suscetível a ficar doente. Doente de verdade. E aí adianta ficar tomando remédio para pressão? Adianta ficar tomando antidepressivo? Adianta ficar tomando isoflavona para o calor? Adianta se você continua tendo um foco de inflamação crônica dentro de você?
Responde aqui para mim, adianta? Se você não acabar com a causa, você não tem melhora dos sintomas. Então você consegue entender que eu não estou falando aqui de estética? Muito embora, quando você perder a barriga e tiver uma cintura mais fina, você vai ter uma melhora dos sintomas e vai ficar mais bonita? Você consegue entender? Consegue? Então é sobre isso que nós vamos falar. A aula hoje não é para falar da menopausa e dos sintomas da menopausa. A aula de hoje é para falar o quanto você pode melhorar todos esses sintomas, perdendo barriga, afinando a cintura, diminuindo essa gordura abdominal, diminuindo essa esteatose hepática, que é a causa de você ter todos esses sintomas e algumas doenças, inclusive. Só que a gente não faz isso de qualquer jeito. A gente não faz isso fazendo uma dieta maluca. A gente não faz isso tomando medicações caríssimas que vão só inibir a sua fome naquele momento, mas você não entende o que está acontecendo no teu corpo, e a hora que você sai da medicação, você come que nem uma capivara raivosa, e aí você tem o dobro de gordura no fígado do que antes. Porque o efeito rebote é assim. Você perdeu 10 quilos, você não perde 10 quilos de gordura, você perde uma parte de gordura e uma parte de massa muscular. Só que quando você tem o efeito rebote e volta a engordar, você só ganha gordura. A massa muscular foi embora. E é a massa muscular que melhora o seu metabolismo. E o seu metabolismo é justamente para proteger você de todos os sintomas. Então não faça dieta maluca, não fique tomando medicação, né, achando que é a medicação que vai te salvar, porque não é. O que vai te salvar é o que você vai comer e a atividade física que você vai decidir fazer ou não. Porque diminuir gordura tem a ver com o que você vai comer. E se você quiser acelerar, você coloca aí a atividade física. E se você quiser ganhar massa muscular, que é excelente, porque melhora o seu metabolismo, aí você faz, né, não só uma atividade física, mas uma atividade física de resistência, que eu gosto muito de indicar a musculação. Mas tem outras opções nesse meio também. Isso eu vou falar em outro momento, tá bom? Pra quem me conhece, sabe que eu amo musculação. E foi a musculação que tirou, né, toda a dor que eu tinha no corpo, todas as limitações que eu tive fisicamente quando eu entrei nesse período de perimenopausa e menopausa. Foi através da musculação que eu curei meu quadril, que eu diminuí minha cintura. Mas se eu não estivesse comendo direito e comendo bem, tá? Não adiantaria. Não adiantaria. Então você que não gosta de musculação, fica tranquila, porque eu vou te dar depois, em outro momento, outras opções, tá? Não existe só musculação. É que a musculação ela é o filé mignon da atividade física. Ele é o filé mignon. Mas você pode comer, você pode optar por outro tipo de atividade física de força que não seja musculação. E eu vou falar pra você, eu vou mostrar pra você, porque existe. Inclusive, se tem meninas aqui do Protocolo 50 Mais Linda, fique tranquila que vai entrar para vocês uma sequência de exercícios que não são de musculação, mas são de resistência. Dá o mesmo resultado? Não, mas dá um resultado satisfatório. Então, entre não fazer nada e ter um resultado satisfatório, é melhor ter um resultado satisfatório fazendo algo que não é uma musculação, mas já melhora muito o seu caso, tá bom? Porque eu sei que tem muita mulher com resistência a fazer musculação, tá? Já de antemão, você não vai ficar enorme fazendo musculação. Mesmo que você queira, você não vai conseguir, porque para ficar enorme é outro jogo, tá? Comenta aqui se você tá gostando. Se você tá gostando aqui, manda um coração pra mim. E aí agora eu vou falar pra você como é que você perde barriga comendo bem.
Mas antes eu quero saber aqui se você tá gostando, eu quero que você mande um coração aqui pra mim, ó. Manda um coração assim pra mim aqui. Ah, que bom, fico feliz, ó. Feliz, feliz por vocês. E feliz também porque eu tô fazendo algo que eu acho que, puxa, vai melhorar tanto a vida de vocês. Que bom. Então vamos lá. Anota aí e eu vou responder as perguntas no final, tá bom? Primeiro ponto. Você precisa saber da onde vem a gordura da sua barriga. Alguém sabe da onde vem a gordura da sua barriga? Escreve aqui pra mim. Você sabe da onde vem? O que é que você come que vira gordura na sua barriga? E no seu corpo, tá? Eu falo barriga porque a barriga é um lugar muito importante e ela determina se você tá doente ou não. Da onde vem a gordura que tá na sua barriga? Você come, o que você sabe? Ó, isso, ó, já tem gente antenada aqui. A gordura que você tem na barriga, a gordura que entope as suas veias, ela vem dos carboidratos, tá? E o que é que são os carboidratos? O que são os carboidratos? Carboidrato é tudo o que vira açúcar. Tudo o que vira açúcar é carboidrato. E o que é que vira açúcar? O que é que você come e vira açúcar dentro do seu sangue? Todo tipo de farinha, todo tipo de bebida adoçada, todo tipo de suco, todo tipo de industrializado. O que é industrializado? Industrializado é tudo aquilo que você vai no mercado e compra pronto, tá embalado, né? Lasanha embalada, margarina, maionese, hot dog, que mais? Batatinha de pacote, bolacha, biscoito, pão de forma, barrinha de cereal dessas prontas. Ah, mas Valesca, e aquela barrinha de cereal fitness? Aquela também é ultraprocessado, tá cheio de carboidrato. Muito embora esteja escrito que ela é fitness, ela não é. Porque se você olhar, ler o que está escrito, ela tem muitos elementos químicos, não é alimento. Então, tudo aquilo que vira açúcar é um carboidrato. E esse carboidrato, quando ele passa a ser a base da sua alimentação, isso tende a fazer com que você acumule gordura na barriga. Então, olha só, o carboidrato, todo carboidrato vira açúcar. E todo açúcar no sangue dispara a insulina. Por isso que você fica pré-diabética. E quando a gente tem insulina alta, o organismo tem que pegar esse açúcar e jogar ele para algum lugar. Então a insulina está alta porque tem muito açúcar. E ele transforma esse açúcar em gordura e vai armazenar no fígado. Por isso que a barriga começa a crescer. Porque começa a armazenar do lado, né, perto do fígado e a barriga começa a crescer. Então, todo tipo de farináceo, todo tipo de macarrão, pão, bolo, biscoito, bolacha, arroz, cuscuz, tudo que é massa é um carboidrato. Mas todo carboidrato é ruim? Não. Nem todo carboidrato é ruim. Então, a primeira coisa que você deve entender é que no dia a dia, o que te faz mal, o que te inflama o corpo, e é o que você come
em maior quantidade, é o que você tem que diminuir. Eu não tô nem falando de você cortar agora, tá? Só diminuir. Então, se você come pão de manhã, vamos supor que você coma pão de forma. Troca o pão de forma por um pão de padaria. É uma troca inteligente. Mas você já, por quê? Porque o pão de padaria, ele é menos processado do que o pão de forma. Tem menos aditivos. Já como o pão de padaria. Então, ao invés de comer 2, come 1. Ao invés de comer 1, come meio. E você começa diminuindo e fazendo melhores escolhas. Tá bom? Só que o assunto não é esse, porque, presta atenção, eu vou falar o que é que você tem que comer para perder barriga. Carboidrato, ele é importante, mas você precisa saber fazer boas escolhas de carboidrato. Teve gente que me perguntou assim, tá, mas vou tirar isso e vou comer o quê? Você vai comer comida de verdade. Porque comida de verdade não vai deixar você inflamada, vai te ajudar a ir desmamando dessa quantidade louca de carboidrato que você tem, porque quanto mais carboidrato você come, mais a sua insulina sobe, mais você guarda tudo isso no fígado, mais inflamada você fica, com mais vontade de comer você fica, porque quanto mais insulina, mais vontade de comer você tem, e mais difícil fica emagrecer. Mais difícil você, fique de emagrecer. A amiga perguntou se uva passa em excesso prejudica. Prejudica muito, porque uva passa, ela é rica em frutose, e frutose é um açúcar. Então, se você está num processo de perda de gordura visceral, de gordura abdominal, você fica comendo uva passa o dia inteiro, isso é como se você estivesse chupando bala, tá? É lógico que entre bala e uva passa, é melhor a uva passa porque ela é mais natural. Mas, gente, se tudo que fosse natural fosse bom e não te fizesse mal, a vaca seria magra, porque a vaca come capim e é gorda. Então, precisa entender que mesmo comendo o natural, o bom, tem coisas que se tem açúcar, você deve comer em menos quantidade. Agora, como é que você mata a vontade de comer muito e de comer doce? Como é que você mata? E agora que vem, eu digo que é um segredo, mas para quem conhece a área, não é um segredo. É fisiologia. Então, você que está aí que quer queimar assim, é uma expressão ruim. Você quer eliminar essa gordura da barriga, essa gordura visceral que está te fazendo mal, que está te inflamando? Primeira coisa é, no seu prato do dia a dia, café da manhã, almoço e janta, você precisa ter como prato principal, a proteína. Antigamente, a proteína, ela era a mistura. Você precisa entender que a proteína não é a mistura. A proteína é o prato principal, é o que você tem que comer em mais quantidade. E é o que você precisa comer primeiro, tá? A proteína, ela tem todas as vitaminas e todos os minerais que você precisa. Então, você não precisa ficar preocupada com o brócolis, com o legume, com a verdura. Porque se você come uma quantidade de proteína alta, aquela proteína tem muito mais vitaminas e nutrientes e minerais do que qualquer feijão, do que qualquer legume, do que qualquer brócolis, do que qualquer espinafre. Você entende? Então, se você come uma quantidade de proteína alta em todas as suas refeições, ou vai aumentando gradativamente, você não precisa encher o prato de salada, você não precisa colocar um monte de carboidratos, porque ela vai suprir todas as suas necessidades nutricionais, sem contar que a proteína, principalmente animal, vai favorecer o ganho de massa muscular, que é importante para a manutenção do seu metabolismo. Você vai precisar de um metabolismo eficiente. E sem carne, você não consegue.
E eu sei que tem gente que vai falar, mas eu sou vegetariana, eu sou vegana, como é que fica? Você está numa situação ruim, porque você vai ter que comer proteína que é vegetal e você vai ter que comer muita proteína e essa proteína vegetal, ela vem carregada de carboidrato. Então ela vem junto com açúcar. Então o ganho de massa muscular para quem é vegetariano, vegano, é mais difícil, mas não é impossível. E vem carregado de açúcar. Tá? Por quê? Porque a quantidade, que o grão que tem a proteína, né, por exemplo, o grão de bico, feijão, soja, ele tem proteína, mas numa quantidade tão pequena que para você bater uma meta de proteína comendo feijão, grão de bico ou soja, você precisa comer um mundo de grão de bico ou um mundo de soja. E aquele mundo de soja vem carregado de carboidrato. E o que acontece com o carboidrato? Ele entra no corpo, vira açúcar, dispara a insulina. A insulina, para dar conta de todo aquele açúcar, armazena aquilo tudo em formato de gordura na barriga. Primeiro na barriga, depois vai espalhando pelo corpo, tá? Entendeu? Então, uma pessoa que é vegetariana, vegana, consegue? Consegue. Mas aí é outro assunto, entende? É outra coisa. O que eu quero falar hoje para você é que aumenta a ingesta de proteína animal. E o que é proteína animal? Primeira coisa, carne vermelha. Primeira coisa, carne vermelha. Qual tipo de carne vermelha? Qualquer tipo. Tá? O boi, ele é bom do chifre à cauda. Então tudo se aproveita. Não tem esse negócio de carne de primeira, carne de segunda, carne. Não existe isso. Não existe. Para nutrição não existe isso. Então você pode comprar qualquer corte e fazer. Ah, mas eu quero um corte magro. Não. Você não quer um corte magro. Porque nenhum corte magro vai inibir a sua fome. É a gordura da carne que gera saciedade e que vai deixar a sua insulina lá embaixo. E se você tem insulina abaixo, você não tem nem fome, nem vontade de comer doce. Então, toda a carne que você escolher comprar, ela precisa ter algum teor de gordura. Ou se ela não tem, você deve acrescentar. E a gordura é animal. Depois a gente fala sobre gordura vegetal, que é um veneno. Tá? Então, qualquer corte do boi. Ah, Valesca, pode ser frango, porco ou peixe? Pode. Só que a gordura, a carne vermelha, ela é a que tem maior capacitação nutricional. Ela tem a maior capacitação nutricional. Nela não falta absolutamente nenhum nutriente. Depois, no final, eu falo do colesterol. Quem tiver com medo porque tem colesterol alto, fica tranquilo, seu colesterol vai melhorar. Sabe por quê? Colesterol alto não é por causa da gordura da carne. O colesterol alto é por causa da gordura vegetal que você come em tudo que é fast food, inclusive põe na comida através de óleos vegetais. Óleo de soja, canola, óleo de girassol. O colesterol alto que as mulheres têm, os homens têm, não é oriundo da gordura da carne, da gordura animal. Ela é oriundo da gordura vegetal. E esse assunto eu vou abordar em um outro momento. Não vou entrar nele agora. Tá? Então, se você, tira todo o óleo vegetal, canola, soja, girassol, algodão, milho, tira. Troca por banha. Existe no mercado a banha de porco, que é a que você compra normalmente, tá? Ela é mais ou menos o mesmo valor do óleo vegetal. Quando você for comprar a banha, e você vai usar a banha no lugar do óleo. Quando você for comprar a banha, precisa olhar nos ingredientes para ver se essa banha não está misturada com óleo vegetal. Eu fiquei chocada, há uns 2 meses eu fui no mercado com o Marcelo e eu fui pegar um bloquinho de banha
E dei que eu ia olhar os ingredientes, porque como eu tô fazendo a pós aqui de nutrição integrativa, aprendi a olhar ingredientes, né? Fiquei chocada. Tinha uma ou duas marcas apenas que a banha era só banha. Todas as outras misturadas com óleo vegetal. Então, na hora de comprar a sua banha, que você vai substituir, né? Para poder fazer os seus alimentos, fritar, fazer a sua comida, precisa ver se essa banha é banha mesmo. Então, a primeira que a gente compra fácil é a banha de porco. Mas eu vou ensinar você a fazer a banha, a gordura de boi. Porque a gordura de boi ela é mais rica do que a de porco. A gordura de boi, que chama gordura tallow, ela é rica em vitamina A, D, E, K e mais um monte de outras substâncias que você, quando começar a consumir, vai ver os seus índices de vitamina e minerais aumentarem. Tá bom? Mas eu vou ensinar isso para vocês num outro momento. Então, a primeira coisa agora, você aumenta o consumo de proteína, tá bom? Para quem pode, porque não é todo mundo que pode. Se você não tem intolerância à lactose, você pode incluir os derivados aí, os oriundos lácteos, como queijo, como iogurte. E eu vou já adiantar, quanto menos industrializado, melhor. Então, se você toma leite e não tem nenhuma intolerância, opte por um leite integral, porque o leite integral, ele tem a gordura, e a gordura é super importante. Quando você tira a gordura, você tira aquilo que é a sua fonte de energia, você tira aquilo que te gera saciedade, você tira o seu fonte de combustível e fica com fome muito rápido. E aí você vai querer comer algo doce, aí você vai querer comer um carboidrato ultraprocessado, um pão, aí o seu pico de insulina sobe. Toda vez que o pico de insulina subir, ele vai querer de você que você coma. E aí você vai comer um carboidrato que é mais rápido. E aí quando você come aquele carboidrato, a insulina pega aquilo, pega tudo aquilo, transforma em gordura e joga no seu fígado. Tá bom? Leite A2 é o melhor para quem, né, tem algum tipo de intolerância, não intolerância absoluta, tá? Aqui, quando eu compro o A2, mas esse assunto eu vou deixar para depois. Vamos voltar aqui na proteína. A gente vai falar dele semana após semana, tá bom? Então aqui, você entendeu que na sua alimentação tem que ter mais proteína? Entendeu? Você entendeu que você não precisa tirar a gordura da sua carne? Você entendeu? Ok. Responde aqui pra mim se você entendeu. Eu não posso com muitos derivados de leite. Eu passo muito mal. Então eu não consumo de forma contínua, constante. Eu passo mal mesmo. Então você precisa avaliar se para você é bom ou não é. Por exemplo, quando eu consumo coisas com leite, eu tenho muita dor de cabeça e tenho diarreia. Eu só percebi quando eu parei. Quando eu parei, eu percebi. Então, quando você estiver aí no seu dia a dia, você tem que avaliar. Tira o leite durante 30 dias e avalia se a sua barriga desinchou, se a dor de cabeça melhorou, se o empachamento melhorou. Porque tem gente que realmente não pode, tá? Entendeu? Então, primeira proteína principal, carne. De quê? De boi. Com quê? Com gordura. Depois vem frango, depois vem porco, depois vem bode, depois vem tudo, né? Todos os tipos de animais. Ah, quero comer o frango, vou comprar peito. Peito é seco, peito é pobre. Né? Pode comer uma sobrecoxa, pode comer a pele, tá? Gente, presta atenção, não é a gordura animal que vai aumentar o seu colesterol e vai explodir as suas artérias. O que vai aumentar o seu colesterol e explodir as suas artérias é gordura vegetal.
É a margarina, é o óleo vegetal. É o óleo vegetal que tá em todos os ultraprocessados. Esses dias eu fui comprar um pão de forma, porque eu precisava de um pão que durasse um pouquinho mais. E um pão que dura mais é um pão que tem química, né? Eu não consegui comprar, porque todos tinham óleo vegetal e uma carga imensa, imensa, de aditivos químicos. Quando a comida vem carregada de aditivo químico, não é comida, é produto alimentício, não é comida. Entende? Aquilo vai te inflamar e aquilo vai te envenenar aos poucos. E é aquilo que vai virar gordura na sua barriga, que vai entupir suas veias, entendeu? Eu vi aqui que teve uma amiga que falou como fazer essa carne do mesmo jeito que você fazia as outras. Você substitui o óleo vegetal por banha e toca a vida. Não tem segredo, tá? Como é que você fazia carne moída no passado? Continua fazendo agora e vai trocar por banha. Como é que você faz carne de panela? Do mesmo jeito. Como é que você faz assado? Do mesmo jeito. Não muda, gente. Não muda. Tá? Você só vai aumentar a quantidade da proteína na sua alimentação. A forma como você vai fazer é igual. Você só vai vai substituir óleo vegetal por banha. E sabe aqueles temperos prontos? Você vai começar a usar os temperos naturais. Só isso, gente. Só isso. Tá? Quem acha que é difícil comer mais carne e largar o pão, por exemplo, gente, eu era louca do pão. Eu e o Marcelo, a gente comia pão de manhã e no meio da tarde a gente fazia lanche, né? O café da tarde sempre tinha pão. E sabe como é que a gente acabou com isso? E foi aos poucos, não foi de uma vez. Eu fui diminuindo aos poucos. Comendo mais proteína, porque a proteína com gordura, ela vai inibir a sua vontade de comer pão, bolo, bolacha. Porque essa vontade de comer pão, bolo e bolacha que você tem, não vem de você, vem da insulina alta. E toda vez que você come um pão, uma bolacha, um biscoito, ele dispara a sua insulina. E você vai ter fome mais rápido, porque essa insulina ela vai catar todo o açúcar rápido e vai guardar na sua barriga. E vai sobrar insulina no seu sangue. E quando sobra insulina no seu sangue, a insulina tem fome de açúcar. Ela dispara na tua cabeça a vontade de comer de novo. Então o desejo que você tem de comer pão, bolacha, bolo, doce, acredita em mim, 90% vem da insulina que está alta em você. E se você come mais carne, a sua insulina fica baixa e você não tem mais vontade de comer doce, pão, bolo e bolacha do jeito que você tinha antes. Eu não vou falar que você nunca vai ter. De vez em quando eu como um negocinho ou outro aqui, mas eu já tô tão desacostumada que eu como uma colherada do doce, uma lasquinha do pão, eu já não quero mais. Tá? Eu já não quero mais. Então, isso aí, gente, o que eu falei? Não é você do dia pra noite vai mudar tudo. Você vai melhorando. Você vai melhorando. Teu ponto agora é, poxa, vou comer mais proteína. E vou tirar o óleo vegetal e vou pôr a banha. Esse é o primeiro ponto. Não precisa fazer tudo. Na semana que vem, eu vou te dar mais um passo. Você vai aos poucos. Tá bom? Né? Olha lá, ó. As amigas já viram milhares de mesas postas minhas. Se você olhar hoje, quase não tem. Às vezes eu ponho uma fatia de pão italiano, que é um pão de fermentação natural, eu não como metade. Não consigo mais. Por quê? Porque primeiro eu como a proteína. Depois eu como a gordura. Terminou, meu estômago nem aceita mais nada. Eu não quero mais. Eu como a proteína junto com a gordura e como a fruta. Né? A fruta tem o seu papel, mas eu não como um cacho de banana, entende? Eu não como uma penca de banana, eu não como um abacate deste tamanho. Eu como uma parte de algumas frutas ali que vão melhorar e facilitar a minha digestão em ponto final. E eu fico extremamente saciada.
Então eu não tô falando para você fazer tudo de uma vez, porque isso não dá certo. Eu tô falando, primeiro, vamos aumentar a proteína? Vamos começar a comer a proteína com a gordura? Vamos agora trocar o óleo vegetal pela banha? E eu vou te ensinar a fazer banha, né? O sebo bovino. Eu vou te ensinar, fica tranquila, tá? Mas agora eu preciso que você confie em mim e faça isso. Quando você fizer seu prato, põe metade do prato de carne. E aí você, aquele outra metade, você pode dividir aquilo entre uma porção menor de carboidrato e uma porção menor de vegetais e legumes. Mas come primeiro a proteína, pra você ver se você vai conseguir comer todo o resto que tá dentro do prato. Vamos combinar assim? Você também pode comer vísceras. Todas as vísceras animais são extremamente ricas em múltiplas vitaminas. Então, ao invés de você ficar querendo 1000 tipos de suplementos, você pode comer vísceras. Porque suplemento comprado é caro, gente. Suplemento comprado é caro. Então, tem muita gente com falta de vitamina B12, sem memória, sem energia, tá com cor de papel de cera, sem vitamina D. Sabe assim, ó, a pessoa tá com queda de cabelo, ferritina lá embaixo. Gente, fígado de boi é o alimento mais rico que existe na natureza. Ah, Valesca, boi é natural? Lógico que é. Quem fez o boi foi Deus. Quem fez o boi foi Deus, é natural. Então, fígado, coração, rim, moela de galinha. Começa a comer víscera, gente. A banha de boi não talha, eu faço aqui e nunca tive problema, tá? Talvez você esteja fazendo de uma forma equivocada, mas eu vou mostrar e eu vou ensinar, tá bom? Amiga que tá com gordura no fígado, anota e já essa semana já começa. Você vai ver se a sua gordura no fígado não vai desaparecer, sua barriga vai diminuir, você vai ficar com uma cinturinha mais fina e os seus níveis de vitamina todos não vão aumentar. Fígado. Agora faz o fígado como? É no óleo vegetal? Jamais. Jamais, tá? Ah, gosto de usar azeite. Gente, azeite é caríssimo, vamos lá, né? Não dá pra você fazer comida com azeite, até porque o azeite, a hora que você esquenta, ele perde todos os nutrientes dele. É banha. Ou manteiga ghee, se você quiser. Eu não faço com manteiga ghee, eu faço com banha. E eu dou prioridade pro sebo bovino, quando eu tenho em casa. Quando eu não tenho, eu uso banha de porco mesmo. Tá bom? Então, olha só. Proteína, gordura. Quais outras gorduras que você pode adicionar? Você pode usar a gordura do abacate. Então, aqui a gente tem sempre, aqui não tá perto, aqui, ó. Aquele abacatinho que é o avocado, que é o pretinho. Aquele abacate, ele não amarga e ele vai bem com doce ou salgado. Eu uso bastante aqui de manhã, na hora que a gente vai tomar café da manhã. Eu uso em lanches, eu uso como patê. Ele vai bem com qualquer coisa, porque ele é super neutro. Eu tempero com azeite, um fio de azeite, sal integral, vinagre ou limão, tá? Outra gordura boa. Manteiga, manteiga de verdade, gente, não margarina. Manteiga, manteiga, tá? Manteiga. A amiga falou de nata, nata também. Tá? Quanto menos industrializado, melhor. Então, para que você saiba se aquilo tá bom para uso, banha tem que ser somente banha no rótulo. Não pode ter adição de mais nada. Manteiga tem que ser manteiga que veio do leite. Não pode ser de 4, 5, 6 elementos. Olhem na manteiga, porque a manteiga também tem vindo misturada com óleo vegetal, tá? Eu e o Marcelo, a gente compra bastante manteiga, porque eu uso manteiga pra caramba. E você tem que olhar no rótulo. Leva o seu óculos bifocal e leia. Se a manteiga tiver mistura, se tiver muitos componentes, não é manteiga. É um industrializado sabor manteiga.
Não olha só no rótulo, olha nos ingredientes, tá? E aí, gente, tem as oleaginosas, que são os nozes, amêndoas. Só que isso é numa proporção tão pequenininha que não faz sentido, tá? Não faz sentido. Então, ai, nossa, eu como nozes porque nozes é uma gordura boa. Ah, para você ter a gordura boa de nozes, você tem que comer um saco de nozes. Não dá, né? Você não vai comer um saco de amêndoa. Então, essas outras gorduras que são de oleaginosas, você pode colocar ali na sua salada, incrementar o seu prato, mas ela não é a fonte. A fonte é a gordura animal mesmo, que vem da manteiga, que vem da gordura do boi, ou porco, que seja, tá bom? Que vem do óleo de coco. Eu tenho consumido bastante óleo de coco no café da manhã. Depois eu vou mostrar a minha rotina para você e mostrar como é que eu perdi circunferência abdominal mesmo, sem fazer coisa maluca, tá? Então, qual que é a sacada? São duas: aumento de ingestão de proteína animal. Qual parte do boi? Qualquer parte. Você pode fazer a carne de qualquer jeito, ensopada, frita, se for na banha, né? Do jeito que você quiser, tá? Assada, tá? A única coisa que você não deve é fazer a carne extremamente passada. E quanto mais passada fica a carne, mais ela perde nutrientes porque vai degradando. Eu era a pessoa que comia tudo muito bem passado. Muito passado. E entendi, tô aprendendo a comer as coisas menos passadas. Ah, mas vai ficar doente? Fia, se você comeu industrializado a vida inteira, tomou refrigerante e tá aí, não é uma carne mal passada ou num ponto que vai te matar, né? Entendeu? Precisa entender essas coisas, porque o povo é hipócrita. Ah, mas isso aí vai entupir as minhas artérias. Tá, o refrigerante que você tá tomando vai pra onde? Os McDonald's que você come, as pizzas que você come, os industrializados que você come, o salgadinho que você come lá vem na TV, as coxinhas que você come, as coisas tudo frita no óleo vegetal, tudo isso vai pra onde? Então a gente precisa parar de ser hipócrita e olhar pro nosso carrinho de mercado e identificar o que é comida de verdade e o que não é, tá? O que não é. Combinado? Tem gente perguntando aqui de marca. Gente, eu não consigo dar marcas para você aqui numa aula dessa. Até porque da mesma marca, às vezes tem manteiga da mesma marca, com a mesma embalagem, com uma diferença só na descrição, e um exemplo, uma custa R$10, a outra custa 15. Só que elas são idênticas. Você olha, bate o olho e vê que elas são idênticas. Mas por que uma tá 10 e outra tá 15? Quando você vai olhar nos ingredientes, você vê que a que tá 10 tem muita química, porque é para conservar mais. E a que tem valor de 15 tem validade mais curta, porque não tem aditivo e não foi ultraprocessada. Então ela tem uma validade menor. Então cabe a você ler os rótulos. É você que tem que ler, é a sua saúde. E a mesma marca, às vezes, faz essas duas versões. E às vezes essa mesma marca, para baratear para você, começa a colocar um monte de aditivo para o negócio durar 3 anos. E você acha que você está comprando um negócio barato e você está comprando um veneno. Querida, comida nenhuma dura anos. Comida de verdade nenhuma dura meses. Pega o leite, pega o abacate, pega a carne, põe em cima da mesa e pega um ultraprocessado e põe do lado e vê quem é que apodrece mais rápido. O fato do negócio ter uma validade longa é um péssimo sinal, porque aquilo está carregado de química, aditivos, que vão fazer no seu corpo a mesma coisa que está fazendo com a carne. Consegue entender? Um alimento ultraprocessado, ele serve para ficar na prateleira durante meses ou anos. Você acha que isso vai nutrir você? Esses alimentos passam por altas temperaturas, por vários processos químicos.
deixam de ser alimentos e passam a se tornar produtos alimentícios. Isso não tem valor nutricional. E isso que, junto com todo o óleo vegetal, porque o óleo vegetal serve para isso, para deixar o negócio comestível durante anos, inflama demais o seu corpo, gera muita gordura visceral, entope as suas veias. E isso não acontece de um dia para o outro, isso acontece dentro de anos de consumo. Eu sei que talvez você vai falar, mas minha avó comia e não passava mal. Só que quando a sua avó comia manteiga, quando a sua avó comia macarrão, quando a sua avó comia pão, não era com os mesmos ingredientes de hoje. Não era com os mesmos aditivos de hoje. Pega lá um pacote de biscoito ou bolacha da década de 70, 80 e veja os ingredientes do mesmo biscoito de hoje. Veja a diferença. Não, a diferença é brutal. É brutal, porque o produto de hoje não é alimento. O produto de hoje é um produto alimentício. E isso está matando as mulheres. Está fazendo mulheres entrar na menopausa mais cedo. Está fazendo meninas menstruarem antes. Está fazendo mulheres terem sintomas de menopausa extremamente violentos, tá aumentando o índice de câncer, de AVC, de derrame, né, que AVC é derrame, de doenças cardiovasculares, de demência. Tamanho processo inflamatório que esses alimentos juntos causam em você. E começa tudo pela gordura que vai sendo acumulada na sua barriga. Esse carboidrato, esse industrializado, recheado de óleo vegetal, vai sendo transformado em açúcar, vai sendo depositado no seu fígado, vai inflamando o seu fígado, vai gerando uma inflamação no seu corpo como um todo, dor de cabeça, dor no corpo, falta de memória, distúrbios hormonais violentos. E aí você resolve que você vai comer menos e não melhora. Por quê? Porque não é comer menos ou comer mais, é comer certo. E o primeiro passo é você comer mais carne, com gordura, e diminuir o óleo vegetal. E o óleo vegetal é óleo de soja, canola, girassol, milho, todo o óleo que vende de garrafinha, que é esse óleo amarelinho barato. E substituir isso por uma gordura animal. E carne, de preferência vermelha. Qual parte do boi? Qualquer parte, do chifre ao rabo, ele é bom. Vísceras. De manhã eu como um quê, Valesca? Ovo. Ah, eu não gosto de ovo, tenho intolerância a ovo. Então aí, preste atenção. Existem os derivados lácteos. Existe o queijo, existe o iogurte, mas procure fontes mais naturais de óleo cru, leite cru, de leites tipo A2, por exemplo. Coisas com menos química. Faça o seu iogurte em casa. Mais pra frente a gente vai entrar em detalhezinhos. Ah, mas não tenho tempo. Presta atenção, você precisa se dar esse tempo, porque se você não tiver tempo de cuidar da sua saúde hoje, daqui 10 anos, alguém vai ter que se dispor de tempo para trocar sua fralda, depois do AVC que você vai ter, para te dar banho, depois do câncer que você vai ter. Você tá me entendendo? Para cuidar de você depois do Alzheimer te pegar. Você não conseguir mais identificar ninguém. Então não tem essa de não tenho tempo. É vida. É a sua vida. E isso tá extremamente em alta, porque os índices de pessoas doentes, com todas essas doenças que eu acabei de citar, está explodindo. Não é no Brasil, é no mundo. Por isso, nos Estados Unidos, no dia 7 de janeiro, eles declararam uma alteração
da pirâmide alimentar, dizendo que eles erraram nas últimas décadas, que o óleo vegetal é um veneno, que a base da alimentação é proteína e gordura, e que eles erraram. A comunidade de nutrição está em parafuso, porque foi ensinado dentro das faculdades para nutricionistas e para os médicos, nas últimas décadas, que era importante comer carboidrato, que era importante comer, usar o óleo vegetal, quando na verdade isso não passou de uma jogada industrial. E por causa de dinheiro, você foi convencido de trocar alimento de verdade por industrializado. Não é culpa sua. Você cresceu ouvindo isso na TV. E a culpa foi deles. E eles estão se redimindo, graças a Deus. Eu não estou falando bobagem, eu estou falando daquilo que é real. Eu já fazia isso porque quando eu voltei a estudar eu entendi. O que me tirou das crises não foi a atividade física apenas, foi a alimentação. Foi a minha alimentação. E por causa dessa alimentação baseada em gordura e proteína, em primeiro lugar, eu desinflamei. E a minha barriga começou a diminuir. Porque quando você não está enchendo o corpo de química e carboidrato, que vai virar açúcar, que vai virar gordura, o seu organismo é obrigado a usar a gordura do seu corpo para queimar, para fazer atividade física qualquer. Então você emagrece. Primeiro você desincha. Depois você cobra não é a consciência, você retoma a sua capacidade de pensar melhor. Você uma vez tendo uma capacidade melhor de pensar, porque você está nutrida, você começa a entender, você começa a perceber, você começa a fazer escolhas melhores. E nisso, você melhora em todos os aspectos. Gente, eu não tô falando que eu não como uma porcaria, vez ou outra. Que eu não como uma McDonald's tem anos, lógico. Mas que eu não como um hambúrguer. Eu não tô falando isso. Mas isso não é mais a minha regra. A minha regra é comida de verdade. E eu amo comer comida de verdade. Porque depois que você dá uma desintoxicada, seu corpo nem aceita mais porcaria. Nem aceita porcaria. Entendeu? Então, olha só, eu vi que tem gente perguntando de marca, eu vi que tem gente perguntando de chá. Presta atenção, a base, o primeiro passo é aumento de proteína, aumento de gordura. Ponto. Próxima semana a gente dá os próximos passos. Porque não adianta eu dar um monte de passo para você aqui, que você não vai fazer. Mas se você fizer só esses dois, começar agora, daqui para frente, você vai ver uma melhora muito grande. Você vai ver tua barriga desinchar. Você vai ver a vontade de comer pão, doce, bolo, bolacha diminuir. E aí eu consigo te dar o próximo passo para você melhorar ainda mais. Ainda mais. Tá? Ainda mais. Quem aqui entendeu o que eu coloquei aqui para você? Comenta aqui se você entendeu. Coloca entendi. E eu já vou falar para você algumas novidades que a gente vai ter nas próximas semanas. Não sai daqui, tá? Eu quero saber quem entendeu e quem gostou. E agora eu vou tirar suas dúvidas. Quem entendeu e gostou? E quem tem dúvida, põe a dúvida agora, tá? Você tá feliz? Você descobriu coisas novas? Você descobriu coisas novas? Tô muito grata. Obrigado. Nada de coisa magra. A menina falou, quando a gente procura lá o nutricionista, ele vem com coisa desnatado. Isso é o problema. Você come tudo desnatado. Para ficar desnatado, passa por um processo químico violento. Aí, tira toda a gordura, que é a parte importante que vai te gerar saciedade e energia. Aí você come a coisa magra, daqui 15 minutos você tá com fome de novo. Aí você vai no pão. Entendeu? Então, tudo que é desnatado, que tirou a parte
nutritiva, que é a parte da gordura, né? Deixou o produto industrializado, deixou de ser comida e passou a ser produto alimentício. A gordura é extremamente importante, inclusive para o seu emagrecimento. Os nutricionistas também foram enganados. Imagina só nas últimas décadas passar acreditando em tudo aquilo. Gente, aonde? Para pensar assim, ó, de forma clara. Aonde que uma coisa que foi feita numa fábrica é melhor do que uma coisa que foi feita de forma natural? Aonde? Pensa. Será que Deus errou tanto assim? Pensa, gente. A diabética vai, ó, emagrecer, perder gordura, ficar saudável, porque a sua insulina não vai subir de jeito nenhum. Tem muita gente que foi diabética, que depois de começar a fazer esse tipo de alimentação, parou até com a insulina. Entende? Ó, quem tá perguntando de açúcar de coco, tipos de açúcar, deixa eu falar uma coisa pra você. O ideal é você fugir do açúcar. O ideal é você fugir do açúcar. Mas se você vai usar, use com muita moderação e aí escolha uma opção menos industrializada, tá? E dentro das menos industrializadas, você tem aí o açúcar mascavo. Você não precisa gastar uma fortuna para comprar um açúcar de coco, um açúcar, né, especial. Pode comprar o mascavo, porque você, né, partindo do princípio que você vai usar bem pouquinho, não vai te fazer mal. Lembrando que primeiro é a proteína. Se você ingere primeiro a proteína, qualquer coisa que você vai ingerir que tenha carboidrato e que vá virar açúcar ou que seja açúcar, não vai mais disparar a sua insulina. Lógico que você vai fazer isso com moderação, concorda? Amiga que faz iogurte natural e usa leite de caixinha. Ó, vou te dar uma sugestão. Você já tá num bom caminho, você já faz o seu iogurte em casa. Né? O iogurte que você compra já não é o industrializado. Mas dá para melhorar isso? Dá. Melhorando o leite. Qual leite que você vai colocar aí? Poderia ser o leite cru se você estivesse perto de uma fazenda. Mas se você não está perto de uma fazenda, você pode optar por um leite tipo A2 que fica dentro da geladeira do mercado, que é muito menos industrializado, que tem uma validade muito mais curta, mas que é um leite extremamente mais rico. Ah, mas é mais caro. Tá, mas sua saúde não custa nada? Porque o que você vai economizar com comida barata, você vai gastar com remédio depois. É isso que as pessoas precisam entender. É uma dica. Ó, para quem é do 50 mais linda, para quem é do 50 mais linda, que é o meu protocolo de saúde, esse ano vai entrar duas coisas. A gente vai falar de alimentação e eu vou passar, não vou passar cardápio, eu vou passar algumas receitas, porque cardápio é um negócio que não faz sentido. Você precisa entender que você precisa comer o que tem na sua geladeira, não o que está no cardápio. Se você sabe que você tem que comer carne todo dia, se você entende como é que faz lá 3, 4 carnes, te basta, né? Porque aqui não é um clube de receita, aqui é um clube de inteligência. Você não precisa de um cardápio para você mudar de vida, até porque você nem vai seguir. Você não segue nem dieta de nutricionista que você pagou. Então, se você sabe que você tem que comer carne todo dia, se programa para fazer carne todo dia. A qual carne? A que você quiser, a que seu dinheiro der para comprar. Ah, mas não tenho dinheiro. Corta o refrigerante, corta as porcaria que tá dentro do seu carrinho, corta os embutidos, que você vai ver se não te sobra dinheiro para você comprar qualquer carne. Eu vou ensinar você a fazer caldo de ossos, que é extremamente rico. Osso é de graça no açougue. Desse osso do caldo de carne, do caldo de ossos, sai a gordura tallow, que é a gordura do boi, que quando você vai comprar é caro. Mas dá para você fazer de graça. É melhor do que a banha. Então não tem esse negócio de que eu como mal porque não tenho dinheiro. Você come mal porque ninguém te ensinou. Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo as perguntas, tá?
toma café com açúcar vai desmamando e vai aprender a tomar café sem açúcar, tá? Porque o açúcar, ele muda o gosto do café, principalmente se é café bom. É tudo uma questão de ir diminuindo a dose do que você põe de açúcar. O Marcelo aqui em casa toma café bom, há muitos anos sem açúcar. Ele, para você ter ideia, o Marcelo moe o próprio grão, tá? A gente vai melhorando, gente, a gente vai ficando exigente com as coisas que vai entrando em casa. Porque não sei se você sabe que pó de café de mercado é uma porcaria, né? Eu não gosto de café, então eu não ligo. Mas Marcelo compra o grão, moe o grão. E ele toma aquilo lá, minha filha, sem açúcar. Ele não suporta o gosto de açúcar. Foi sempre assim? Não. Ele foi desmamando e agora não consegue mais voltar. Então, quem toma café com açúcar vai diminuindo o açúcar e vai chegar numa hora que você vai estar pondo tão pouquinho, que daqui a pouco você não vai pôr nada que você não vai mais nem sentir. E é impossível voltar pro açúcar, tá? O 50 Mais Linda é um protocolo fechado para alunas. O grupo que eu tenho VIP de WhatsApp não é o 50 Mais Lindas. Lá eu dou as informações, tá bom? Mas os protocolos são para as minhas alunas. Meu marido foi no endócrino e o pobre não pode comer quase nada. Carne só um pouquinho. Amiga, o seu marido tá indo no médico errado, tá? O endócrino que ele foi, infelizmente, está extremamente ultrapassado. E sugiro você procurar um médico mais atualizado, de preferência da medicina integrativa, tá bom? Quem não é do 50 Mais Linda e quer ser, manda um direct para mim, falando, quero ser 50 Mais Linda, e aí a minha equipe vai te chamar, vai te explicar o protocolo. O protocolo tem atividade física, vai entrar atividade física que não é musculação também, e vai entrar toda a parte nutricional. Já tem algumas coisas lá, mas vai entrar agora toda essa parte, que agora sim eu posso falar essas coisas para vocês, tá? Tomo sem açúcar e sinto o real sabor. Olha lá, quem já toma sem açúcar já sabe. Ó, eu quero deixar um convite para você. Tá passando um avião aqui, peraí. Eu quero deixar um convite para você vir na próxima aula. Quarta-feira que vem, às 9h28, tá bom? Eu ainda vou liberar o tema dessa próxima aula, mas é importante que você venha. Então, você tem um trabalho de casa para fazer essa semana. Qual que é o trabalho de casa? É aumentar a ingesta de proteína com mais gordura. Você não precisa encher o prato de gordura, você só vai aumentar aos poucos e vai diminuir qualquer tipo de carboidrato e vai diminuir qualquer tipo de ingesta de doce e açúcar, tá? Se você aumentar a quantidade de proteína, você já não vai querer comer muito carboidrato e muito doce, mas precisa primeiro comer a proteína, tá bom? Primeiro come a proteína, depois vai comer outras coisas, tá? É difícil no começo, não é fácil, mas você vai acostumar tanto que depois você vai rejeitar o carboidrato, tá? Qual profissional de medicina integrativa? Bom, se ele passou no endócrino é porque ele estava buscando um médico, né? Você pode procurar um médico da medicina integrativa, me manda, eu deixei ontem nos meus stories a indicação de um médico excelente. Clica lá, tá bom? Como começar a fazer? Começa agora no seu almoço. O que você vai fazer no almoço? Qual é a carne que você vai fazer no almoço? Entenda, filha, que a carne é o prato principal, tá bom? A mistura não é a carne é o prato principal, é isso, tá? Quem tem pedra na vesícula pode comer gordura animal? Aí é outra história. Quem tem pedra na vesícula, tá? Tem uma vesícula deficiente, e ela tá deficiente justamente porque no passado, provavelmente você estava comendo mal. Aí você aumenta a quantidade de proteína e usa uma quantidade de gordura bem mais moderada, porque a sua bile é ela que secreta, né? A sua vesícula é ela que secreta a bile
para lidar com a gordura. Se você não tem a bile, provavelmente você vai ter um desconforto. Então presta atenção, quem tem pedra na vesícula ou não tem mais a vesícula, aumenta a quantidade de proteína e a gordura come de forma bem moderada. Mas aí você também entende que você vai ter um pouco mais de fome e não vai poder cair de boca no carboidrato, tá? Mas pode aumentar a quantidade de proteína. Tem jeito para você também, tá bom? Combinado? Deixa eu ver aqui, ó. 2 anos atrás, descobri que estava com hipertireoidismo, entrei na menopausa no mesmo tempo, pesava 47, hoje estou com 65, barriga de ovo e muitas dores. Amiga, começa a fazer exatamente do jeito que eu te falei, tá? E entra no protocolo. Eu não posso nem ficar falando muita coisa que vai acontecer, porque tem coisas que, por exemplo, protocolo de iodo é um negócio que nós vamos falar só dentro do protocolo. E o protocolo de iodo, ele trata principalmente as questões da tireoide. E a tireoide, gente, é o órgão que modula a maior carga hormonal que nós temos. Sem a tireoide, ou a tireoide trabalhando mal, você tem muitas deficiências no organismo. Tá? Muitas, inúmeras. Mas a gente vai falar disso ou em outro momento, tá? Só que a alimentação vai melhorar bastante aí o seu problema. Quem quiser aprender a fazer a gordura telo, que é a gordura bovina, eu vou ensinar num vídeo que eu vou postar aqui daqui a alguns dias. Essa semana eu vou postar caldo de ossos, tá? Caldo de ossos. No caldo de ossos já vai sair a gordura ali, porque eu vou fazer um caldo de ossos completo para você poder colocar na sua alimentação. Você vai poder tomar, esse caldo de ossos é riquíssimo em vitamina A, D, E e K, que são extremamente importantes para todas as pessoas, tá? Tem colágeno também, e você pode consumir como alimentação, por exemplo, à noite, antes de, né, até às 7 da noite, mais ou menos, ela vai te nutrir bem. Você pode dar para criança, você pode até dar para os seus animais. Tem cachorrinho mais velho, gatinho mais velho, eles adoram. É super rico, é barato, extremamente nutritivo e é a comida de verdade, tá bom? A Helena, sou do Rio Grande do Sul, carnívora, é isso mesmo. Ó, quem tiver interessado em entrar no protocolo 50 Mais Linda, que é um protocolo exclusivo para mulheres, é um protocolo que visa atividade física e mudança de hábito alimentar, vai no meu direct, escreve 50 Mais Linda lá e deixa o seu WhatsApp com DDD, que a minha equipe vai te chamar, tá bom? Para as meninas que já são aluna do protocolo 50 Mais Linda, você que já é aluna, essa semana você vai receber treino novo, e eu vou começar a colocar lá dentro a ordem alimentar para você mudar seus hábitos alimentares do dia a dia, tá bom? A amiga tá falando idoso também, idoso principalmente, tá? Olha lá, o meu jantar está sendo caldo de pé de galinha, sacia mesmo, sacia muito, é muito rico. Mas eu vou te ensinar a fazer um caldo que vai um pé de galinha também, mas ele vai ser mais rico porque dentro dele vai ter uma gordura extremamente poderosa, rica em todas essas vitaminas que eu já te falei e minerais, que além de te alimentar, vai te nutrir, tá bom? E vai ser um potente combustível de perda de gordura abdominal e você ainda vai ficar muito mais... Eu ia falar vitaminada, mas não gosto de usar esse termo, porque eu acho muito chulo. Você vai ficar muito mais inteligente, porque seus níveis de vitamina B12 vão aumentar, sua ferritina vai aumentar, sua vitamina D vai aumentar, então você vai ter muita clareza mental. É inacreditável como uma comida de verdade mexe com a nossa vida, com a nossa saúde, com a nossa cabeça, né? Sem contar que você vai passar a produzir alguns outros hormônios que você já não produzia mais. Quais, Valesca? Bom, estradiol e progesterona aqui não é, né? Porque esses aí vão cair
por conta da sua idade. Mas você vai começar a produzir alguns outros que vão fazer com que você melhore em todas as áreas, diminua todos os sintomas e volte, né, a ser uma pessoa feliz, saudável, alegre, inteligente, ativa, né, e sem dor, né, que é a melhor coisa. Onde você vai ensinar onde você vai ensinar no protocolo? Bom, quem está dentro do protocolo tem vários módulos, né? Então, dentro de cada módulo tem um tema. Ele vai direto dentro daqueles módulos, tá? Tenho dificuldade de comer à noite. Aleluia, porque comer à noite não é bom. Comer, o ideal, assim, é comer até no máximo às 19 horas. Mas se você consegue comer, por exemplo, às 5 da tarde e consegue dormir sem estar com a barriga cheia e tomar café só de manhã, você está num lucro ainda maior, tá? Porque aí você já entra num jejum, né, de mais de 12 horas, que vai facilitar muito a sua vida, porque o jejum também tem o seu valor. Não é qualquer jejum e eu não vou falar de jejum aqui hoje, tá bom? Estou tomando B e D, pois estavam baixos. Pois se você começar a comer carne, tá? E adicionar a gordura bovina, essas vitaminas, essas e outras vão aumentar naturalmente. Naturalmente. Tá bom? Sou magra e não tenho barriga grande, mas tenho dificuldade de absorção de nutrientes. Você pode ser magra e pode não ter barriga grande, mas não significa que você está saudável. Tá? O fato de não conseguir absorver nutrientes é muito característico de alguém que não está saudável. Isso pode estar relacionado intimamente com a sua alimentação. Você come muito vegetal, muito mato, você come muita fruta? Porque pode ser isso. Vamos começar a aumentar a quantidade de proteína? Vamos fazer um teste? Quero ver se você não consegue, seus níveis de nutrientes não aumentam. Você acha... Peraí. Acho que você poderia falar sobre colesterol. Eu acho também, mas não dá para falar nessa aula, porque é muito, né? Não é tão complexo assim, mas não é assunto pra gente falar em 5 minutos, tá? Só que fique tranquila. O seu colesterol, ele explode de forma ruim quando você come ultraprocessado, carboidrato e gordura vegetal. Você precisa saber disso, tá? E parar de se enganar. Entendeu? Não é a gordura da carne. A gordura da carne é benéfica. É lógico que você não vai comer um caminhão de gordura, né, gente? Vamos lá, né? Tá bom? Olha lá, ó. Ponte de safena e mamária. Detalhe, alimentação saudável. Saudável como? Se for no método antigo, onde a gente comia pouca gordura, pouca carne, óleo vegetal em tudo, e comia ultraprocessado, tomava de vez em quando aí um álcool, uma cerveja, um refrigerante, e comia muita fruta, não é tão saudável assim, né? Saudável, gente, é natural, alto teor de proteína, alto teor de gordura animal. Isso é saudável. Não saudável, alto teor de açúcar, alto teor de carboidrato, alto teor de industrializado. Tem coisas que são naturais, mas se você come de muito, é puro açúcar no sangue. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Marcelo tá ótimo, mas tem uma barriga que não larga ele. Por quê? Porque ele come fruta o dia inteiro, gente. O dia inteiro. Já falei pra ele, filho, vamos parar com esse açúcar toda hora mastigando uma fruta. Toda hora dispara a insulina, toda hora ele tá com fome. Então tá bem, mas a barriga tá grande por quê? Porque naquela barriga tem gordura. Por quê? Porque a insulina dele tá alta. Por quê? Porque ele come porcaria? Não, eu não tenho porcaria em casa. Eu tenho fruta, mas ele come fruta o tempo todo. Toda vez que eu tô com ele, que ele tá assim, uma fominha, ele vai lá e pega uma fruta. Pegou a fruta com fome, pico de insulina alto. Come a fruta, dá meia hora, tá com fome de novo. Aí come o quê? Outra fruta. Mais açúcar. Esse açúcar é ruim? É lógico que é ruim, tá comendo em excesso. Tá comendo em excesso. Açúcar vai virar gordura no fígado, não tem jeito. E aí, se esse açúcar vier de industrializado, pior ainda, porque além de tudo ele te inflama como um todo. Você tá me entendendo? Tem gente que tá comendo saudável, só que não. Só que não. Você foi feita para comer proteína e gordura.
Fruta, legume, verdura, vegetal, é para quem não come carne. Que vai tentar tirar nutriente de um lugar que, apesar de ter, é mais pobre. Então não pode ser a sua alimentação principal, porque você vai ficar desnutrida. Você vai ficar com deficiência. Você vai perder massa muscular. Você vai perder o brilho. Entendeu? Ah, mas e os veganos e os vegetarianos? Eles sofrem. Porque eles precisam suplementar a vida inteira. Eles precisam suplementar. Porque por mais que eles lutem dizendo que, mas o grão tem, o não sei o que tem. Tem, mas é para você conseguir extrair o que você extrairia de um filé, eles precisam comer um saco de soja. E aí, depois que eles comem um saco de soja, eles ficam com um saco de açúcar na barriga. E ficam magrinhos, bracinho fino, bunda fina, perna fina, sem metabolismo nenhum, porque músculo não tem, com a barriga grande, com o pensamento meio turvado, porque sem vitamina você não pensa direito, e vira ativista, para encher o saco dos outros. Desculpa aqui se tem alguém que é vegano ou vegetariano e não é assim, tá? Mas pode perceber. A maioria que fica com a bandeira perturbando todo mundo, nem pensa direito. Por quê? É só olhar o corpo dessas pessoas, o rosto, a cor, que você vai ver que é tudo muito parecido, tudo muito meio desnutrido, tudo meio confuso. E tá tudo bem, cada um tem a sua escolha. Eu respeito. Eu entendo, até porque eu não gostava de carne, gente. Para eu comer carne demorou. Porque eu tinha um asco. E eu ainda tenho algumas limitações, por exemplo, com gordura. Mas eu entendo. Mas o nosso corpo foi feito para isso. E ele funciona direitinho quando você dá o combustível certo. Tá bom? Me perdoem quem é vegano, quem é vegetariano, a brincadeira. Mas é uma brincadeira com fundo de verdade, porque eu sei que quem tem esse viés, né, tem aí o seu coração voltado para os animais, mas quem fez os animais foi Deus. Foi Deus, se você pegar a Bíblia, lá na Bíblia, o tempo todo, né, você vê Deus orientando o povo a produzir a sua comida, matar os seus animais e comer de jeito A, de jeito B. Se não fosse bom, não estava lá. Se você olhar a evolução do ser humano, você vai ver que o ser humano só chegou onde ele está porque ele era carnívoro, ele comia carne, ele não precisava nem comer 3 vezes por dia. Se você olhar na década de 20, 30, 40, as pessoas nem comiam 3 vezes por dia. Isso foi uma invencionice. Quando você começa a comer carne com gordura, você vai ver que você vai comer menos de 3 vezes por dia, porque você não vai ter vontade de comer, você não vai ter fome, não vai passar mal. E naturalmente você vai ser bem mais magro, bem mais bonito, teu cabelo vai ter mais brilho, sua pele vai ter mais brilho, você vai pensar melhor, você vai se locomover melhor e você vai viver mais. E vai viver mais e melhor. Olha para o estado físico das pessoas hoje e tire suas conclusões. Entendeu? Então você, mulher 40 a mais, isso é importante. Se você fizer só isso que eu te falei, você vai melhorar aí uns 40% já de cara essa semana. Depois eu te dou o segundo passo. O primeiro é carne e gordura, mais remoção do óleo vegetal. Vai substituir por banha de porco, a princípio, e eu vou te ensinar a fazer gordura tallow, que é o sebo bovino, tá bom? Você vai fazer de graça. Já faz aí a pesquisa do açougue que tem perto da sua casa, porque o cara não vai te cobrar, o cara vai te dar. E se cobrar, tá tudo bem também, porque tá valendo, porque o que tem dentro daquele osso é vida pra você. Tua avó tinha razão, tá bom? Quem tiver interesse no 50 mais linda, eu vou soltar no grupo, eu tenho um grupo VIP, tá? Eu vou soltar no grupo as informações, mas você aqui pode mandar um direct pra mim aqui no Instagram
Se você tá me assistindo pelo YouTube, me manda um direct no Instagram falando 50 mais linda, mais o seu WhatsApp com DDD que a minha equipe vai te chamar. Tá bom? Amo demais vocês e quero muito que vocês estejam comigo toda semana. Traz mais gente. Vamos ajudar a mulherada? Vamos? Vamos? Você me ajuda a ajudar? Então a semana que vem traz uma amiga gordinha. Desculpa. Traz uma amiga barrigudinha. Traz uma amiga barrigudinha. Fala pra ela, amiga, sabe aquela sua barriguinha que tá te atrapalhando? Tem uma moça aí falando que dá pra perder essa barriguinha aí comendo bem. Traz ela. Vamos ajudar ela a ficar saudável? Você sabia que a gordura abdominal, ela dificulta inclusive a gestação? Sabia? Eu não vou falar mais sobre isso, senão a aula vai ficar muito comprida. Ó, beijo, tchau.